por sua juventude, vamos nessa. Vamos nessa, bora lá. A gente vai falar, claro, sobre novos capítulos envolvendo a crise do IOF, né, gente? Chegou lá em Portugal, né? As conversas chegaram lá em Portugal, Juliano. Atravessou o oceano, hein? Atravessou. 200 anos depois, a política brasileira volta a ser decidida em Lisboa. Veja como o mundo dá Olha voltas. só, que ironia. Na que velha ironia. corte, né? Pois é, a gente tá tendo o Gilmar Palusa, para quem não se lembra, já falamos muito aqui sobre o Gilmar Palusa, né? Os jantares lá em Lisboa, né, Chico Sá? Nossa, com aquele vinho, né? Só os vinhos que estão sendo tomados lá já dava para resolver um pouquinho esse desequilíbrio nas contas aqui no Brasil. E junta o que pagaram de passagem para ir para lá também, muita gente pagou com dinheiro público. Dá para resolver pelo menos metade do IOF. Pois é, e eles estão dialogando sobre isso. É interessante porque assim, a gente tem um termômetro do Supremo Tribunal Federal com essa história, né? O ministro Alexandre de Moraes é um dos convidados, está lá no Fórum de Lisboa, que a gente só chama de Gilmar Palusa, não tem como mais outro nome, né? ter outro nome agora. Mas ele conversou com o Hugo Mota, presidente da Câmara. Eles ficaram de conversar com mais calma aqui no Brasil e tal, mas começaram já, teve uma preliminar, né? E o Moraes sinalizou que quer buscar uma conciliação. Essa é a palavra, assim, que está saindo dessa conversa por enquanto, sem que se precise de uma decisão, de uma liminar, enfim, sem que o Alexandre de Moraes precise tomar parte, vamos dizer, a respeito dessa história, né? O Hugo Mota conversou também com o ministro da AGU, o Jorge Messias, e o Hugo Mota disse ali, o que está rodando de conversa, que ele está aberto ao diálogo. Agora, né, Chico? Ele sentiu, né? Sentiu as redes, sentiu a pressão nas ruas, Sentiu né? como nunca, né? O campo da esquerda ali vinha perdendo de um 7-1 eterno em rede social. E pelo menos acordou, né? Com uma causa boa, uma causa justíssima, que é tentar um equilíbrio tributário mínimo no Brasil. Basta eu falei aqui do vinho lá de Portugal, basta o vinho da casa dos super ricos que resolve essa parada. Eles não vão deixar de ser super ricos. Pagar uma coisinha de nada, sabe? Não vai precisar deixar de pedir delivery, né, Não, nem Chico? precisa entrar noutros luxos. Basta o vinho diário que eles tomam, já resolve. Mas nem isso, os caras não querem pagar nada. Desde o Brasil começou a cobrar imposto em 1830, não, 1530, com o pau-brasil. A coroa portuguesa pegava 20%, levava para lá e ainda pegava 20% para eles. E desde do imposto do pau-brasil, que rico não paga imposto aqui. Nem do pau-brasil pagou, não vai pagar de nada, nunca. Vão sair para outra vida sem deixar nada. E não é só o imposto direto que não pagam, né? Quer dizer, mesmo aqueles impostos que eles deveriam pagar, muitos deles são desonerados, a palavra mágica, né? Talvez esses sejam até os mais importantes, né, claro, Juliano? porque veja só, a gente está falando aqui eles querem que corte no Bolsa Família, que deve dar o que hoje? 20 bilhões por ano de despesas para o governo. Benefício de prestação continuada deve dar mais o quê? Mais uns 30, 40 bilhões. Tem 800 bilhões de impostos que não são pagos neste país, em desonerações fiscais concedidas para grupos econômicos com a desculpa de não desempregarem, de manterem os empregos. Mas tudo bem, gente, o Brasil está em pleno emprego praticamente, 5%, 6% é pleno emprego. É óbvio, tem baixos salários, tem muita informalidade, a gente tem problemas estruturais da economia brasileira, mas precisa manter 800 bilhões de desonerações. Eu não estou nem falando de tirar os 800, não. Tira 100. Sim, 100 bilhões já resolve. Cobre aí o tal do rombo que eles estão dizendo todos os dias nas contas públicas, que é o déficit primário de 2025. Né? Exatamente. Agora, nessas horas, quando a gente fala de super rico não paga imposto, tem muita gente que confunde. Tem um comércio que é um pequeno empresário e diz, não, a gente já paga muito. Sim, o pequeno empresário paga, mas a gente não está falando. Com eles, a gente está falando aí a gente tá falando de pouca gente. Não somos nós. Talvez na nossa audiência não tenha nem um super rico.
na nossa audiência inteira, que é uma audiência 30 mil Milhares de manhã, de pessoas, 20 mil à tarde. dias, É difícil encontrar um super rico. Não é assim, não é o comerciante trabalhador, batalhador. Eu volto às confecções do Brás, que eu sempre comprei muito lá. Não é o trabalhador aqui que tem o seu comércio em São Paulo. Não estamos falando desse povo. A Débora Maganha, ela veio em detalhes hoje de manhã e ela chamou a atenção para isso que você está falando, Chico, sobre como as pessoas assistem, principalmente na mídia hegemônica, que bate muito nessa tecla, né, e mascara também. Muitas vezes as pessoas acabam acreditando, a classe média, que a classe média que vai ser afetada. Né? Não vai estar longe disso. A gente está falando para dar um exemplo, sei lá. É muita grana. Os donos da Ambev, os donos das lojas americanas, por aí. É por aí, não é... É daí para cima. Não é comerciante, não é você da classe média, não é, sabe? São 140 mil pessoas. Vamos colocar em números, 140 mil pessoas. Daria uma cidadezinha pequena do interior. Quem seriam as pessoas beneficiadas que deixariam de pagar imposto, né, até 5 mil reais, Chico? Sim. 40 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. É um efeito muito importante, né? Nós estamos falando de 14 mil pagando um pouquinho mais. É um negócio. Bom, o rei do ovo, o tal do sujeito que disse que não conseguia empregar mais ninguém no Brasil porque as pessoas preferiam ganhar Bolsa Família do que ter emprego, esse imbecil, só esse sujeito captou no mercado, ao longo dos últimos anos, 100 bilhões de reais para investimento nas suas empresas. Sendo desses 100 bilhões, uma parte, inclusive, via BNDES, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, nós estamos falando de valores, gente, que a gente não tem nem como... Não tem como mensurar. Como mensurar, entendeu? A gente não tem o... Então, não é palatável para gente. Não é, por isso que eu digo que talvez na nossa audiência inteira... Claro, ninguém consegue... A não ser por uma curiosidade lá, de repente um bilionário... vou olhar os caras do ICL aí, o que é que eles estão falando mal da gente hoje. Lê o livro do Chico Sá, falou, pô, Chico Sá... O cara lá da XP que diz, vou ficar de olho porque os caras estão falando mal de banqueiro todo dia. Mas não tem na nossa audiência, não tem na sua vizinhança, talvez não tenha na sua cidade do interior esse super rico que vai ser taxado, que deve ser taxado. A maioria das cidades não é o cara que tem um carrão na sua vizinhança que acha que é rico. Não estamos falando desse extrato, é lá em cima. Parte considerável nem mora no Brasil, parte considerável está ganhando dinheiro no sistema financeiro. Ou seja, claro, a gente pensa naquele grande capitalista, está pensando num cara que tem uma fábrica, etc. Não é nem esse cara. Não é. De banco, o cara que tem uma metalúrgica... o cara que tem uma metalúrgica que ganha a vida ali trabalhando mesmo para fazer. Não é o comerciante, não é o dono da padaria. Pães e doces aí da sua esquina, não é. Porque confundem muito. Eu acho que a grande batalha de comunicação hoje é essa. Porque muita gente fala, mas mais imposto pra gente. Não é para você. É porque a desigualdade no Brasil é muito profunda, né, Chico? Então quem está na base ali do salário mínimo... olha para essa pessoa, muitas vezes, que está ganhando 20 mil, que é um salário, assim, para o padrão do Brasil, um salário alto, mas ela não está mensurando que não é nem, assim, a pontinha da unha do pé, não passa por aí, desses bilionários. O que a gente está falando é coisa de fortuna. O mais ilustrativo desse debate todo, para mim, Gabi, assim, em termos desse monte de número que a gente joga, é um número. As bets que não produzem um parafuso, que não produzem riqueza material concreta, as bets que ganham dinheiro muitas vezes em cima do vício de pessoas, não é todo mundo que é viciado em jogo, a gente sabe, mas tem pessoas que vão ser prejudicadas na sua saúde mental por conta das bets. As bets pagam 12% de imposto de renda. 12%. E qualquer professor em meio de carreira, qualquer policial militar com mais de 5 anos de carreira, já está pagando 27,5% de imposto de renda. Mais que o dobro do que paga uma bet. É um negócio inaceitável. E as bets ficaram sem pagar nada, até quase agora. Sim. Porque elas entraram ali, aproveitaram o vampirão, o governo do Temer, entraram ali, se firmaram com o Bolsonaro e nunca pagaram R$1. E saíram surfando tranquilamente da CPI das bestas, né? Saíram na boa. Escaparam. Eu queria aproveitar esse nosso tema aqui para falar dessa manifestação, né, que aconteceu em São Paulo, na Faria Lima. Uma manifestação, assim, simbolicamente muito forte. As imagens a gente está trazendo aqui a manchete, né? Manifestantes ocupam sede do Itaú, o prédio mais caro do Brasil por taxação
dos super ricos e a gente vai também trazer as imagens. Mas, só para contextualizar aqui um pouco, são manifestantes da Frente do Povo Sem Medo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocuparam essa sede do Itaú. Para você que nos acompanha em vídeo, vendo as pessoas subindo ali as escadas, entrando no prédio, uma imagem que realmente é muito forte, né? As pessoas entram correndo, assim, parece uma onda mesmo, uma coisa... traz para mim uma imagem de muita força, né? Esse prédio, ele fica na Faria Lima, ele tem, olha só, uma avaliação em mais de R$1,5 bilhão de reais. Por isso que ele é o prédio mais caro do país que a gente está falando aqui. E aí eles estavam com faixas, estavam com cartazes, você está vendo aí na sua tela, estavam pedindo por justiça tributária, taxação, né, de milionários, que eles comecem os milionários a pagar a conta, né, que os mais pobres hoje estão pagando. E também, gente, impossível deixar de falar que isso é um recado muito claro para o Congresso Nacional, para o Centrão. Né, Chico Sá? Uma bela imagem necessária. Aí sim, começamos a falar dos super ricos, os donos do Itaú. Essa imagem é importantíssima, até porque responde o nosso debate aqui. Olha, quem é super rico são esses senhores donos do Itaú. Então, os manifestantes foram no lugar certo. É o endereço certo para o protesto. É uma imagem que o Brasil precisa ter todo dia, sabe? É imagem didática e assim, é a imagem da urgência desse debate que a gente está tendo, que as redes sociais estão tendo, que o governo colocou na roda a partir da traição lá do IOF. Bendita traição nesse sentido. Há chifres que vêm para o bem. Esse é o caso. E aqui é interessante, né, Chico? Porque, de alguma forma, está ressignificando o tal do BBB, né? O que a gente chamava de BBB até pouco tempo na política brasileira, né? Era aquela aliança no Congresso Nacional entre a turma da bala, ou seja, as bancadas mais reacionárias da Câmara dos Deputados, aumento de pena, coronel fulano, sargento Beltrano, essa onda de bolsonaristas que se elegeu. Depois a bancada do boi, que era o agronegócio, né, a turma do agro, e a bancada da Bíblia, que até não acho um bom nome esse, mas que é a bancada fundamentalista evangélica, né? Sim. Então, o BBB aqui está sendo ressignificado, porque agora o BBB é banco, bet e bilionário. Os 3 Bs que tem que ser taxados no Brasil. Banco, bet e bilionário. O bilionário no imposto de renda, os bancos pagando mais imposto da dinheirama que ganham. Banco é o seguinte, Chico, sabe? Banco você tem um dinheirinho, você tem guardado seus muitos livros vendidos, você coloca esse dinheiro... Meus 10% de direitos autorais, né? Você coloca isso num banco, sabe o que vai acontecer? Durante a noite, o banco vai pegar esse dinheiro, vai colocar numa aplicação no mercado financeiro, num outro fuso horário, e às 6 da manhã ele vai retirar. Você, no final do mês, vai ganhar 1% do rendimento de 30 dias. O banco ganha 1% em uma noite. E te dá 1% depois de 30 dias. Essa é a dinâmica do mercado financeiro. Belo exemplo. Então, tem que taxar banco, tem que taxar bet e tem que taxar a renda do bilionário também, porque eles têm que sentir no bolso. Se sentir só na pessoa jurídica, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo, né, tirar seus dinheirinhos daqui e jogar para fora. Então tem que também ir para cima da renda desses caras. Exatamente. Tem uma coisa importante, mas que é discutido muito na ONU hoje. O Brasil, África do Sul, Espanha tem levado muito para simpósios, para conversas na ONU, que é a necessidade de taxar super rico não só no seu país, mas onde estiver o dinheiro. E criar um fundo a partir disso. Porque exatamente o cara manda o dinheiro dele viajar e não paga no país, que passa a taxar um pouco mais os super ricos. Exatamente. Então tem que cercar esse dinheiro, não dá para. Tem pouco lugar hoje, a verdade é essa, tem pouco lugar hoje para onde o capital possa ir que vai ser menos taxado que o Brasil. Porque exatamente. Pode ir para uma Ilha Caimã, pode ir para a Suíça, pode, mas lá rende menos. Os rendimentos nesses países. Agora, se o cara deixa no Brasil com taxa de juros de 15% ao ano, ainda assim, pagando mais imposto no Brasil, que ele não paga quase nada, ele ainda assim vai ter um super rendimento. Ou seja, o Brasil garante um rendimento gigantesco para o capital especulativo, com taxas de juros a 15% e quase não cobra imposto de renda. Não cobra nada. Então, ontem eu falei dos dividendos, das taxas do mundo afora, aqui não paga nada. O cara pega os dividendos e não paga R$1. Cara, não tem nada no mundo que seja abaixo de 30%. Eu falei do exemplo da França, que chega a quase 60%, mas não tem nada no mundo abaixo de 30%.
E aqui zero. Então, quando alguém perguntar, Chico, mas, gente, vai aumentar os impostos sobre os ricos, os capitais vão sair do país, você pergunta para ela, e vão para onde, meu amigo? Se aqui são as menores taxas do planeta, para qualquer lugar que esses capitais forem, eles vão pagar mais imposto do Brasil. É sempre esse papo, né? É simples assim. A moleza é aqui, a moleza é aqui. Exatamente. Mas legal a manifestação, exatamente. todo apoio à Frente Povo Sem Medo, ao MTST. Isso é aquilo que a gente chamava antigamente de flash mob, né? Uma mobilização feita rápida, sem aviso prévio, sem convocação. Você faz uma coisa simbólica. É muito legal esse tipo de atividade. No paralelo, está sendo convocado um ato, aí sim, convocação, Sim. né? Sim. Para o dia 10 de julho. 10 de julho, semana que vem, quinta-feira que vem. Então, daqui uma semana exatamente. Justamente a ideia é pressionar o Congresso para pautar os projetos que aí sim interessam de verdade a nossa sociedade, né? A gente tem o deputado federal Guilherme Boulos indo até para as redes sociais para reforçar a importância do povo na rua num momento como esse. E a gente tem aqui uma fala do Guilherme Boulos, acho que a nossa equipe já deixou separada. Vamos trazer agora, gente? A gente consegue? Vamos nessa? De medios de comunicación. Y esto es grave porque ya no necesitan los ejércitos para dar golpe de Estado. Lo hacen a través de la complicidad. A gente estava mostrando uma imagem que não era, obviamente, né? O deputado Guilherme Boulos falando. Estava aqui transmitindo, né? Estava me comunicando com a equipe. Vocês não pegaram no flagra, mas só para avisar. Era o Guilherme Boulos envelhecido muito, já. Não é possível, né? Exato. Mas a gente vai trazer essa imagem num outro momento. Nossa equipe está separando aqui, mas o importante dessa história tá acontecendo uma articulação. A gente até falou, né, Juliano, assim que começou a rodar essa ideia nos grupos de WhatsApp, mas agora está tomando proporções maiores, né? Tem mais gente se mobilizando, progressistas, né, postando também nas redes sociais, enfim, para que chegue a mais pessoas. Eu acabei de ver o vídeo que o deputado Guilherme Boulos publicou. Ele publicou agora há pouco nas redes sociais dele, né? E daqui a pouco a nossa produção vai trazer. E eu quero dizer que eu acho que o deputado Guilherme Boulos está corretíssimo. Corretíssimo. E ele faz um diálogo com pessoas que estão em dúvida. Então, segundo ele no vídeo, você tem aí uma parte da militância que está dizendo, mas será que é hora de ir para a rua? Será que a gente não vai provocar o Congresso? Será que isso não pode gerar uma tensão ainda maior, levar a uma situação parecida com a de 2015? E o Guilherme Boulos explica de forma muito didática, muito correta, dizendo que está primeiro no nosso DNA. A gente também tem que fazer mobilização de rua. O Bolsonaro passou 4 anos fazendo mobilização de rua. Nem na pandemia ele parou de fazer mobilização de rua. Sempre com a sua base social mobilizada, sempre com uma agenda clara, sempre com o inimigo diante de si. E agora a gente tem essa oportunidade também. Então o Boulos faz esse diálogo nas redes sociais dele, né, e dialogando com quem está com medo, com quem está preocupado, diz o seguinte: é hora da gente também mostrar força. Porque se a gente não mostra força, capacidade de mobilização, a gente vai cada vez mais recuando e o inimigo vai ganhando terreno. Muito importante a fala do Guilherme Boulos nas redes sociais, né? Ele que já se destaca há muitos anos como uma das principais lideranças sociais e políticas do país, né? Sendo uma voz também nesse momento, dizendo, olha, não precisa ter medo, meu amigo, porque daqui a gente não tem mais como, do chão não passa, daqui a gente não tem mais como retroceder. Daqui para frente a gente precisa retomar terreno, dialogar com a sociedade e reforçar a mobilização. Muito importante a fala do Guilherme Boulos. Temos a fala agora. Opa, solta o homem. Vamos lá. Não se ganha uma batalha na defensiva. Ir pra rua, ir pra luta, é algo essencial, que está no DNA da disputa política da esquerda. É importante. A extrema-direita vai às ruas para colocar as pautas deles. Ir pra rua, travar a disputa não apenas no parlamento, é algo que nós devemos fazer, inclusive, para poder alterar a relação de forças nesse país. Que lá no Congresso a gente sabe que é muito difícil. E isso lembra um pouco, né, Gabi, um debate que a gente viveu na pandemia, né? Quando começou a discussão se a gente devia ir para a rua, Bolsonaro
esculhambando o país, né? Defendendo cloroquina, deixando as Abraçando, pessoas... beijando crianças sem máscara. Deixando as pessoas sem oxigênio, incentivando as pessoas a não se vacinarem, a não usarem máscara. Quando a pandemia diminui um pouco aquela taxa de contágio muito alta, começa um debate parecido com esse na esquerda. Se devia ir para a rua, se não devia, né? Se isso não ia provocar ainda mais o bolsonarismo, a extrema-direita, né? E o Boulos foi, naquele momento, também uma voz importante nessa retomada da mobilização, que levou a um fortalecimento da esquerda e a vitória do Lula em 2022. Acho que nesse caso não tem nem discussão. Não, né, é importantíssimo. Eu sei que tem um certo trauma na esquerda, lá desde dos 20 centavos aqui em São Paulo, que depois a direita, a extrema-direita conseguem sequestrar aquela passeata e vira outra coisa que a gente sabe. Mas a gente tem que curar desse trauma. Chega, né? Curar desse trauma, a pauta é muito viva, a pauta é a desigualdade brasileira, a pauta é o Congresso que atrapalha qualquer ideia de justiça, não só tributária, qualquer ideia de justiça. Então tá na hora de curar esse trauma e ir pra rua. Muito bom. Sabe? E colocar gente mesmo, e levar, mês de férias, leva a estudantada, leva todo mundo, os movimentos sociais, é hora de fazer muito barulho. E o bolsonarismo acabou de botar agora uma manifestação ridícula na rua, né? Exato. 12 mil pessoas. Sim, é hora de superar isso. Vamos botar 30 mil. Superar e reaprender da esquerda, reaprender e ir pra rua. E acho que nos últimos tempos talvez seja o momento mais importante para a esquerda para conseguir retomar justamente essa vontade das pessoas de... É a hora que mais precisa. Vou dizer para vocês, não adianta chamar as pessoas lá na frente quando o Congresso tiver já derrotado e enterrado o governo. Não adianta, entendeu? Eu lembro que tinha um debate lá em 2016, se tinha que botar gente na rua denunciando o golpe da Dilma ou não tinha. Teve uma parte do governo Dilma que considerou que isso era uma provocação ao Congresso, que era possível reverter o impeachment, não chamou mobilizações, e aí só foi ter mobilização quando faltava 2 meses para Dilma cair. E aí era tarde, o leite estava derramado, gente. Então vamos esperar de novo, o Lula está emparedado, desidratado, sem conseguir... promover suas políticas de governo porque o Congresso sequestrou a agenda do país, ou vamos para a rua agora colocar o Congresso no lugar dele, colocar limites ao Congresso Nacional? Eu acho que a hora é essa, mas eu quero ouvir a opinião do Rodrigo Viana, porque esse sim sabe das coisas e está chegando aqui no nosso estúdio. Tá chegando.